Agora, sem delongas, vamos dar início agora ao primeiro painel do evento de hoje e chamo ao palco para mediar o anfitrião da solenidade de hoje, que é o Dr. Mendel Macedo. Ele é CEO da Mendel e Mello Advocacia, com mais 15 anos de atuação exclusiva na área tributária, especialista em contabilidade tributária pelo IBET e MBA pela Universidade de Massachusetts. Dr. Mendel consolidou sua trajetória como referência no setor de infraestrutura, não apenas do Distrito Federal, mas no Brasil inteiro. Ao longo de sua carreira, foi reiteradamente convidado a representar o setor em audiências públicas no Congresso Nacional, sempre contribuindo para aprimorar o desenho das normas tributárias do país. Além disso, o Dr. Mendel já proferiu inúmeras palestras e conferências, isso no Brasil e no exterior também, sobre os impactos da reforma tributária no setor de infraestrutura. Ele é reconhecido por sua atuação ativa e estratégica na defesa dos interesses do setor. Ele vem construindo cada dia mais, e a prova é o evento de hoje, pontes entre a iniciativa privada e o poder público, sempre em busca de soluções que assegurem a competitividade, a segurança, principalmente a segurança jurídica, e desenvolvimento para a infraestrutura nacional. Seja bem-vindo, anfitrião. E para compor o primeiro painel do evento de hoje, tenho a honra de chamar ao palco o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api. Bernard Api é economista, formado pela FEA-USP, mestre pela Unicamp. Atuou como secretário executivo e de política econômica no Ministério da Fazenda do período de 2003 a 2009 e hoje exerce o cargo de secretário extraordinário da Reforma Tributária. Teve alguém que teve conversas com o Congresso Nacional e com o setor privado para desenvolver a reforma, foi o Bernard Api. Ele é cofundador do Centro de Cidadania Fiscal, é amplamente reconhecido como um dos principais formuladores da proposta que deu origem à reforma tributária em curso no Brasil. Seja bem-vindo, secretário. Também tenho a honra de chamar ao palco para o primeiro painel do evento de hoje o gerente jurídico da Odebrecht, Diogo Negrão. Ele é mestre em Direito Tributário pela FGV São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo IBDT e gerente jurídico da Odebrecht. E por último, mas não menos importante, o superintendente do Grupo Andrade Gutierrez, Hélio Machado. Formação em Direito pela Faculdade Pitágoras, MBA em Gestão Administrativa e Financeira e Auditoria pela FGV, membro do Comitê Tributário do Cinicom. Para conduzir esse primeiro debate, passamos a palavra ao nosso ilustre moderador e anfitrião do evento de hoje, o Dr. Mendel Macedo. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer aí a participação e as palavras do Uribe, da CNN. Agradecer em especial a abertura do nosso presidente, querido Arthur Lira, a participação da abertura também do nosso presidente Cláudio Medeiros, e também agradecer a todos os painelistas, em especial o nosso secretário especial da Reforma, Bernard Api, ao Diogo Negrão e ao Hélio, grandes amigos aqui, para a gente estar debatendo um tema tão polêmico, que a gente já fala há tantos anos, né, Diogo? Que a gente tem sido bastante aguerrido, e a gente já estava até brincando com o secretário Bernard Api, que a gente já está esgotado, né, Bernardo, de falar de tanto de reforma tributária. Imagina o senhor, né? E, para mim, é uma grata satisfação estar com tantas autoridades aqui, com tantas entidades de classe, que representa tanto o nosso setor de infraestrutura, seja consultivo, seja de construção pesada, seja de concessões rodoviárias,
do micro ao macro, hoje nós temos esse debate extremamente qualificado. Como, em especial, o horário do nosso secretário está um pouco apertado, então eu vou passar primeiramente a palavra para o senhor, e eu queria fazer 2 perguntas, mas o senhor fica à vontade de debater sobre o tema, mas gostaria de entender a visão do senhor em relação a quais os efeitos práticos e quais os impactos que o setor de infraestrutura terá com a reforma tributária. E na sua opinião, e na sua opinião, senhor secretário, qual que é a sua visão em relação à competitividade do setor de infraestrutura e o que a gente já precisa se preparar para ontem, para que a gente não seja tão onerado com essa transição da reforma tributária? Bom, obrigado pelo convite. Quero agradecer ao Sinicom pelo convite para participar desse debate, cumprimentar os membros aqui da mesa, o Mendel, o Diogo, o Hélio, cumprimentar o presidente Arthur Lira, que de fato foi muito importante nesse processo de aprovação da reforma tributária. A reforma tributária, de fato, tem uma base técnica que foi feita para minimizar resistências políticas, mas teve um processo de construção política fundamental, sem o qual ela não teria sido viabilizada, e o deputado Arthur Lira, enquanto presidente da Câmara, teve um papel fundamental nesse processo. Bom, do ponto de vista do setor, a reforma tributária ela vai mudar a forma de atuação do setor. É importante entender isso. A reforma tributária muda a forma de atuação da economia toda no Brasil e, no caso do setor de construção civil, no setor de incorporação, porque cidade aqui, do setor certamente do setor de infraestrutura, o efeito é bastante grande. A gente tem que resolver, mas é um efeito muito positivo. Essa é o ponto mais importante da gente entender. Qual a grande mudança do ponto de vista da forma de organização do setor em função da reforma tributária? É a não cumulatividade plena. E isso é absolutamente fundamental para vocês entenderem como o setor vai ser afetado. Hoje, o setor de construção civil é um setor de prestação de serviços, adquire insumos, adquire material de construção, adquire todos os insumos, não recupera crédito, tem uma tributação simples e pequena na prestação de serviço. Sim, mas tem uma enorme carga acumulada naquilo que adquire. E na hora que você tem um modelo que não permite a recuperação de crédito, você gera um incentivo para agregar mais valor na etapa final e menos valor nas etapas iniciais do processo de construção. E muitas vezes isso leva você a escolher os métodos menos eficientes. Pensem como é que seria, pensem no mundo que não tem tributos indiretos. Como é que o setor se organizaria? Ele vai usar mais estruturas pré-fabricadas, vai usar mais estruturas com mais tecnologia, ou vai agregar mais valor na obra. O nosso sistema tributário atual induz você a usar menos insumos e mais agregação na etapa final. A reforma tributária ela não distorce essa opção ao permitir a não cumulatividade plena, ou seja, o setor vai se organizar como ele se organizaria se não tivesse tributos indiretos. Eu acho que essa é a grande mudança, e é uma mudança relevante, não é uma mudança pequena para o setor. Agora, o efeito disso, do ponto de vista da economia do país, é muito positivo. É muito positivo porque você vai passar a escolher métodos mais eficientes de fazer a mesma obra que você faria sem ter a distorção que resulta do sistema tributário atual. Então, eu acho que, do ponto de vista do efeito sobre o setor, esse é o principal efeito. Lógico que tem um efeito transitório, aí tem a questão dos contratos de concessão, dos preços, de como é que vai ser feito essa questão, mas isso é um efeito transitório, o efeito definitivo é esse. Tem outro. O setor, entendo eu, acabou sendo bastante beneficiado pela reforma tributária na definição de alíquotas, com uma alíquota bastante reduzida, 50% do setor de construção civil e as operações com bens imóveis ficaram com uma alíquota bastante reduzida de 50% da alíquota padrão, no caso da alocação, 30% da alíquota padrão. Pode ser que, em muitos casos, inclusive, se você usar muito insumo, pode ser até que tem que devolver o insumo, a devolução do tributo sobre os insumos seja até maior do que a tributação final, e não tem problema. Isso é investimento, isso é bem de capital, e eu acho que isso é importante.
Na prestação de serviço de construção pesada para a administração pública, além de ter a alíquota reduzida do setor, vai ter um redutor de alíquota em todas as aquisições públicas, que também será aplicado sobre esse redutor. Então, a ideia é ter, sim, um se aplica sobre o outro, e a ideia aqui do redutor de alíquota na aquisição pública é para manter a carga tributária média nas aquisições públicas que tem hoje, e aqui não estou falando só de construção, estou falando de todas as aquisições públicas. Na verdade, 100% do tributo incidente vai virar receita do ente adquirente daquela obra ou contratante daquele serviço de construção pesada. E, portanto, na verdade, o efeito final é uma desoneração, de fato, muito relevante do custo líquido de tributos, considerada essa recuperação, para o ente adquirente. O que nós estamos fazendo é desonerando o investimento. A reforma tributária tem como seus princípios fundamentais a desoneração do investimento, seja na aquisição de uma máquina, e aí via recuperação imediata e integral do tributo incidente sobre essa máquina, seja no serviço de construção. Se for um serviço de construção prestado para uma empresa, ela recupera integralmente o crédito imediatamente, seja um serviço de construção prestado para o poder público, o ente adquirente fica com todo o IBS e a CBS incidente sobre aquela aquisição, que na prática significa que você está desonerando aquela obra de infraestrutura. Então, eu acho que o efeito vai ser um efeito bastante relevante. O setor, sim, vai ter que se ajustar, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Pessoal, mexe para melhor. Agora, tem que sair da zona de conforto e tem que começar a se ajustar ao que é o parâmetro que resulta do novo sistema tributário. Esse é um dado, isso é um fato, e isso é inevitável. Eu, pessoalmente, não tenho muita dúvida de que o impacto sobre o volume de obras de infraestrutura no país será muito positivo. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Tudo bem, a infraestrutura, sobretudo quando é para o setor público, tem toda a questão fiscal, etc. e tal, mas dado um cenário fiscal, a mudança na tributação certamente vai ter um efeito positivo sobre a quantidade de obras de infraestrutura e mais, feita de forma mais eficiente pela não cumulatividade plena que caracteriza o novo sistema tributário. Então, eu acho assim, o que as empresas têm que fazer, no fundo, começar a fazer conta, começar a entender como é que cada situação vai ser afetada por essa mudança. Lógico que depois de algum tempo a gente vai estar acostumado com o novo modelo, eu não tenho dúvida não, daqui a alguns anos, certamente depois de 2033, quando completar a transição, todas as empresas vão falar, nossa, mas por que não era assim antes, entendeu? Mas no processo de transição tem sim um desafio, eu não tenho dúvida nenhuma, tem que aprender, o setor está acostumado a operar com o sistema atual, que até, vamos dizer assim, aparentemente mais simples na forma de tributação atual, mas muito mais distorsivo do que o sistema que vai resultar da reforma tributária. Então, a gente vai ter um sistema que não distorce a forma de organização da produção. O que eu falei aqui é como eu vou organizar a produção, da mesma forma que eu organizaria se não tivesse a tributação. Esse é o resultado desse desenho que está sendo proposto para a tributação. Só você tinha uma segunda pergunta, né? Eu nem sei como é que está meu horário aqui, mas... Não, na verdade, o senhor respondeu as duas perguntas. Eu respondi as duas perguntas já. Só um adendo, esse trabalho que eu faço, é que, de fato, a reforma, a gente vai passar por um desafio, porque o nosso setor, em que pese nós estarmos pelo lucro real, a gente vive pela cumulatividade. Então, as empresas elas vão ter que se preparar para a não cumulatividade e certamente serão momentos de grandes oportunidades, porque até então é um setor que não utiliza-se de insumos para acreditar e debitar, porque a gente sempre fica pela alíquota reduzida de 3,65. Mas o mais desafiador e o mais impressionante para a gente vai ser viver essa não cumulatividade plena, uma série de oportunidades aí ao longo da cadeia. Exatamente. E volto a falar, no serviço, lógico que construção pesada é sempre para poder público ou para grandes empresas. Não tem construção pesada para pessoa física, em que
em que o adquirente é pessoa física. Mas os serviços de construção que não são de construção pesada para pessoa física também vão ter recuperação de crédito, com um limite aí que é o valor do serviço de construção, para não usar o serviço de construção como uma forma de desonerar a aquisição de material de construção por pessoa física. Mas, obviamente, o setor de construção pesada, com esse modelo de tributação nas aquisições feitas pelo setor público e com o crédito para quando o adquirente é o setor privado, é uma empresa do setor privado, não tem dúvida nenhuma que o efeito será positivo. Deixa eu só dar um exemplo aqui. Supõe, e a alíquota é de 50%, supõe que eu tenho, sei lá, uma obra de construção em que o valor é 100, não estou totalmente falando do setor público, falando do setor privado. O valor é 100, vamos dizer que a alíquota do tributo é 28, tá certo? Aí o setor, vamos 30, vai, para fazer mais fácil a conta, pessoal, só vou aqui para facilitar a conta, para vocês verem, 30%. Aí o setor compra 60 de insumos, de material de construção, estruturas pré-fabricadas, etc. E vem com a alíquota cheia, tá certo? Então, 30, 60, 18. Aí o setor vai prestar o serviço por 100, tá certo? 100 tributos, e o tributo vai ser de 14, que é metade da alíquota, 15, né, porque a gente está falando com 30, tá certo? Então, na verdade, ele vai ter um débito de 15, vai ter um crédito de 18, ele tem, inclusive, crédito a recuperar, e o adquirente do serviço de construção vai ter um crédito de 15. É isso que vocês têm que entender. Todo o tributo que foi pago em todo o processo foi recuperado integralmente. Eu estou dando um exemplo meio exagerado só para mostrar que, neste caso, o setor não só não teria tributo a pagar, como ainda teria uma recuperação de crédito no valor de 3. Eu exagerei um pouquinho no exemplo para mostrar que é possível ter essa situação. E o adquirente de serviço de construção ainda vai ter um crédito de 15 na etapa subsequente, ou seja, todo o tributo que foi pago em todas as etapas foi recuperado, que é a desoneração do investimento. E este é o ponto importante da gente entender. É por isso que, quando eu falo, olha, eu tenho segurança de que o setor vai ser beneficiado pela reforma tributária, eu acho que já seria pela não cumulatividade plena. Eu acho que já seria de qualquer forma. Mas, além da não cumulatividade plena, ainda está com a alíquota reduzida, com certeza. Acho que a alíquota reduzida é mais importante, na verdade, no serviço prestado para não contribuinte que para o contribuinte. Porque para o contribuinte vai dar crédito integral, imediato, não faria muita diferença. Para o não contribuinte, aí faz diferença a alíquota para o setor. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o setor vai ser bastante beneficiado, mas é sim uma mudança de paradigma. É um sistema, em relação ao sistema atual, não recupera crédito nenhum, paga preço de 65 e está tudo resolvido. É um pouquinho mais complexo, mas não muito mais, não. Porque basicamente você vai ter que fazer lá a sua venda, botar a sua alíquota lá de 50% da alíquota padrão e recuperar 100% do crédito, emitir um documento fiscal eletrônico na sua prestação de serviço. Que é uma das únicas obrigações nossas, vai ser a emissão da nota fiscal. Basicamente, no limite, você vai ter que emitir documento fiscal, tem que fazer suas compras com documentos fiscais eletrônicos, registrado essas compras. Se alguma das compras não dá direito a crédito, é de uso e consumo pessoal, não tem nada a ver com o uso e consumo do ICMS de hoje, é pessoal só. Ou seja, é o carro do diretor que eu comprei e não vai dar crédito. Ok, tá bom, o carro do diretor não vai dar crédito. Não tem problema nenhum, tá certo? E aí, todo o resto já vai ter a apuração pré-assistida, ou seja, fechou o mês, você já vai ter lá a sua apuração pronta e se você concordar, já está feita a sua apuração. Então, perto do que é o sistema atual, é um pouquinho mais complexo em pagar 3,65% da receita, é um pouquinho mais complexo, mas a complexidade mínima em relação em relação ao que tem hoje, e como eu falei, muito positivo para o setor. Se tem um setor que eu acho que deveria estar feliz com os efeitos da reforma tributária, eu sei que tem o desafio da transição, da questão da precificação dos contratos, de concessão, etc. e tal, mas do efeito estrutural sobre o setor, eu não tenho dúvida nenhuma de que o efeito é positivo. Obrigado, secretário. É sempre uma grata satisfação ouvir os seus dizeres. Sei que o tempo do senhor está corrido. Se o senhor quiser continuar com a gente no painel, fica à vontade, mas se o senhor tiver que se retirar também, fica à vontade. Eu vou pedir desculpas, eu tenho um compromisso agora, e eu infelizmente não vou poder ouvir o Dr. Diogo, o Dr. Hélio,
Então, peço desculpas por estar me retirando, mas agradeço muito o convite e espero aqui ter trazido uma mensagem positiva para o setor. Eu sei que tem desafios, mas o resultado, com certeza, vai ser muito positivo. Obrigado. Obrigado, senhor secretário. Bom, pessoal, puxando esse gancho, né, para a gente falar um pouco dessa visão de futuro, eu queria passar a primeira palavra para você, tá, Hélio? Para você falar um pouco aí qual é a sua visão de futuro, quais são as oportunidades que você prevê aí ao longo do tempo e quais vão ser os principais desafios, não só para o setor, mas para vocês ali dentro da empresa, como uma empresa extremamente atuante, tão representativa do setor. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite para falar de um tema extremamente relevante. Eu gosto de dizer que eu estou há 29 anos nessa área, né, tributária. Conheci o Bernard em 2013 e ele não mudou muito. Eu já mudei, porque eu trabalho na área de apuração e etc. E assim, me permita fazer voltar um pouco no tempo sobre o que vivemos, né? Eu também gosto de dizer que a área de infraestrutura é uma área nômade, né? Nós não somos uma indústria que estamos todo dia no mesmo local. Cada dia nós estamos em um município diferente, em um estado diferente. Os projetos iniciam e terminam ali, sei lá, maturação de 5 anos, e você fica com mais 4 anos, 9 meses inseguro do que pode vir, né? Então, a área de infraestrutura, né, o setor de infraestrutura não pode, né, na área tributária ser mais protagonista do que a engenharia. Então, nós estamos juntos na formação de preço, há muita incerteza, né? Você tem que ser competitivo, você tem que buscar o melhor para o seu cliente, para a sua empresa. Então, há toda essa preocupação no início de um projeto, né? E aí, fazendo esse paralelo dessa dificuldade que nós enfrentamos hoje, por óbvio, eu já venho dizer que é um avanço enorme o que nós estamos vivendo no que tange à reforma tributária, tá? Digo mais, numa leitura que nós estamos fazendo na Lei Complementar 214, salvo engano, percebemos o cuidado e o zelo e o diálogo, né? De não deixar brechas, de ir no detalhe, de descrever ativamente, dar clareza, né? Muitas vezes acaba sendo repetitivo ali, mas para dizer, olha, é isso aqui que eu quero dizer. Então, assim, é louvável, né? Fico feliz de participar desse evento com todas as autoridades e poder ter a oportunidade de falar que, para nós, é motivo de esperança, tá? Então, sabemos sim que é um desafio importante. O setor de infraestrutura, ele tem, como o Bernard comentou, nós temos uma cadeia muito grande que nos antecede. Então, quando você fala de creditamento de ponta a ponta, a gente tem que cuidar de toda essa cadeia, né? Então, este é um desafio importante, tá? E falar também que essa reforma tributária, na opinião minha e de tudo que tenho participado, temos visto, é uma reforma tributária tecnológica, que ela cabe tecnologia. Então, nós não podemos estragar o que está posto. Acho que foi muito inteligente de não apressar, né? Eu acho que nós estamos no momento de uma lei, estamos no momento do regulamento, você tem visto o que está sendo posto aí tem funcionado muito bem, e cabe a nós. Eu acho que, pegando um gancho na questão do diálogo, nós temos um papel fundamental de protagonismo, de deixar a questão tributária mais leve, né? Não posso cair num passado que vivemos de inseguranças, de desejos, né? Temos que atuar, temos que ser protagonistas, sim, na regulamentação, ajudar a sair do outro lado, né? E também eu faço um paralelo, eu tenho participado de alguns eventos e o que eu tenho visto, né? A reforma tributária, ela trouxe uma mudança de paradigma, por quê? A maioria das ferramentas que tinham no país, ela não ousava trabalhar no campo de tributo. Por quê? Eram muitas particularidades. Então, a turma falou, não, eu vou cuidar aqui da sua operação,
no sistema contábil, mas a parte tributária eu vou deixar para alguém um anexo aqui. E nós já estamos vendo um caminho um pouco diferente, porque é algo que eu consigo ter princípio, meio e fim. Então, isso é importante a gente continuar nesse tipo de pensamento para não acabar atrapalhando tudo. Eu gosto de dizer que o ChatGPT ou outras inteligências artificiais, você pergunta algo para ele da reforma tributária, ele fala assim, salvo o melhor juízo, é assim. Né? Parecendo advogado. Então, eu não vejo, sabe, Mendel, tenho uma expectativa muito boa, tenho trabalhado isso com o meu time, eu acho que para a infraestrutura é extremamente importante. Agora, nós temos um papel fundamental de atuar juntamente com nossas cadeias, nas nossas etapas anteriores. Tá? Desafios? Exato, isso que eu ia te perguntar agora. Quais têm sido os desafios internos lá dentro da operação de vocês para vocês recepcionar essa reforma? Você acha que vocês vão ter que ter algum setor especializado, por exemplo, nessa gestão de débito e crédito? Porque o nosso secretário Bernapi, ele deixou muito claro, né, que com o tempo, nas medições, nos contratos de longo prazo, a gente pode acabar gerando um acúmulo de crédito, porque a gente vai comprar muito insumo na entrada, mas a gente vai se creditar com uma alíquota reduzida por conta dessas compras governamentais. Né? Então, o que você acha desses desafios e se você acha importante ter na empresa uma gestão, digamos assim, agora de débito e crédito, algo que até então a gente não tinha porque a gente vivia pelo cumulativo? Bom, ótima pergunta. Eu vou um pouco além, nós estávamos comentando aqui, que quando se fala de cumulatividade, a gente fica muito preocupado na alíquota do PIS e COFINS de 3,65%. Não, na construção civil, nós não, no nosso setor, nós não estamos acostumados com a cumulatividade no PIS e COFINS e também no ICMS, que teoricamente não somos contribuintes do ICMS. Não pode fazer nada. E aí, nós estamos falando aqui de 27, eu sempre erro, tá, gente? Não sei se é 27 estados, eu não lembro, tá? A minha idade já não permite mais lembrar disso. Mas nós temos um outro campo de atuação que é forte nosso, que tem mais de 5.600 e alguma, 5.670, alguém sobrou? 570. Legislações distintas, que é a parte municipal, que nos afeta muito. Né? E tudo isso vai estar direito a crédito. Então, nós, em 2003, salvo engano, apesar do rostinho jovial, eu lembro que eu trabalhei com isso, em 2003, lei do PIS e COFINS não cumulativo, salvo engano, foi nessa época. E o setor de construção civil ficou de fora por quê? Né? Nosso setor, por causa da complexidade da nossa operação. E também questão de creditamento de mão de obra, que sempre dificultava muito. Então, o nosso setor não está acostumado a trabalhar com essa questão de débito e crédito, e isso tem um papel, tem um peso muito grande, porque quando você fala na reforma tributária que ela é crédito de ponta a ponta, isso para fluxo de caixa e também questão de acúmulo de crédito, isso é fundamental para o seu negócio, para você ser competitivo. Então, ter essa gestão apartada é fundamental. Né? É fundamental. Mas eu vou um pouco além. Nós temos um papel, Mendel, de estar junto ao governo, governo assim, de forma geral, Receita Federal e etc., no sentido de que esses créditos não geram insegurança, que você compensa daqui a 4 anos e 9 meses você é demandado. Então, não. Então, nós temos uma ferramenta hoje, da forma que está sendo implementada, essa questão da gestão do crédito, eu acho que está muito mais na mão do governo, se você ir de ponta a ponta, do que você buscar uma ferramenta, buscar algo diferente para controlar esses créditos. Sim, dentro da companhia, nós criamos um núcleo que chama Reforma Tributária de Ponta a Ponta. Então, nós criamos com essa turma. Eu acho que também qualificar as pessoas, o chamamento da turma que trabalha no âmbito tributário é extremamente importante. Nós estamos carentes de mão de obra que consiga entender. Aliás, ninguém consegue entender o nosso sistema tributário hoje. Fato. Então, você pega alguém que está saindo da faculdade, você tem muita dificuldade de trazê-lo para dentro disso, de fazer acreditar. Então, é importante fazer essa formação. Nós temos trabalhado muito com a alta gestão da companhia para evitar algumas fake news. Isso é importante a gente dizer, não se desespere. É feio mesmo, mas nós vamos vencer. Então, assim, é necessário, gente, é necessário. Nós temos sim que atuar.
né? Então, se nós... Até porque, desculpa te interromper, mas é porque é algo que eu sempre comento com as pessoas, é que todo mundo aqui já iniciou a vida num sistema tributário que ele já existia, com milhões de penduricalhos, com milhões de exceções, com milhões de regras, alíquotas e etc. E agora, com a reforma tributária, a gente está tendo a oportunidade de aprender desde o D0, né? Desde o início, entender toda a implementação, toda a complexidade, porque se a gente aprende desde agora, as novas normas que vão entrar e tudo, a gente vai ter mais facilidade de poder aderir a elas, né? Porque o brasileiro, infelizmente, ele deixa para a última hora, né, para os 48 do segundo tempo, para se preparar. E aí, com isso, a gente tem um custo muito alto para poder passar por essa transição, né? E quando a gente vê assim, empresas como de vocês preparando, criando núcleos, criando já uma gestão de débito e crédito, é muito satisfatório porque certamente quem se preparar agora e quem criar esse núcleo vai passar por essa transição de uma forma muito onerosa, de uma forma muito menos onerosa do que aqueles que deixarem se preparar quando, digamos assim, o circo já estiver pegando fogo, né? É isso aí. E olhando o histórico do setor de infraestrutura, nós não estamos acostumados a trabalhar com a não condutividade. Nós sofremos muito no passado com recuperação de crédito. Não esse crédito de débito e crédito. É o crédito da retenção previdenciária que mexia no fluxo caixa das empresas, que ficavam 5 anos, que muitas vezes eu cansei de participar de alguns consórcios e dentro do Silicon, de debates, onde melhor deixar esse crédito para lá do que eu buscar um litígio no futuro. Então, você acaba deixando o seu crédito na mesa porque você tem isso. Tem custo, né? Então, acho que da forma que está sendo estruturada a reforma tributária, com essa questão do creditamento, com essa questão da transparência, estava até comentando com o Diogo nos bastidores ali, temos ferramentas, nós temos o SAPLI, né, controle de prejuízo fiscal, isso aí tem que estar transparente, é uma construção de 4 mãos, não adianta querer, não, eu tenho um crédito aqui, mas esse é o meu controle, esse aqui é o seu, não faz sentido, né? Então, sim, dentro da companhia, vimos essa necessidade de criar esse núcleo, não é fácil, tá? Não é fácil, já tentamos, né, tem até um colega aqui com a gente, e nós tentamos ir de uma forma, tivemos que voltar, porque se você deixar para a turma estudar, inclusive neste momento está tendo um debate dentro da empresa, espero que esteja, porque eu não estou lá, né? Desse núcleo, né? Então tem que participar, porque se não participar, se não treinar essas pessoas, se não disseminar e tirar alguns vícios, porque como você muito bem falou, preconceito, a palavra preconceito, aí não vai dar certo, aí não dá mesmo, né? Então temos papel fundamental, esses eventos aqui, você atuante, Silicon, em parceria com outras companhias, que eu não posso querer uma coisa, achar que vai atender o meu negócio, não atende dele, e assim por diante. Então, a expectativa é muito grande, então, estamos se treinando. Eu acho que a sessão das ferramentas já virou oportunidade, as ferramentas que nós tínhamos. Tinha uma ferramenta alemã, que eu não vou falar o nome, ela nunca quis entrar no Brasil para falar de questão tributária, nem as inteligências artificiais, né? Então, por quê? É complexo, né? E aí está rotulado nas costas do tributarista, não, está vindo ali o problema. Quando eu vou num projeto eu fico com vergonha, né? Eu prefiro fazer via videoconferência, né? Mas então tem muitos desafios pela frente, inclusive, ou melhor, a questão de desafios, né? Acreditamos muito. Me permita, espero que esteja errado, Diogo, prometo encerrar isso logo. Tem uma questão de ganho, né, que eu vejo, e ontem até eu dei uma analisada, a questão dos entes, né, federativos aderirem à plataforma da nota fiscal eletrônica. Me preocupou, tá? Porque 5.570, 1.400 e alguma coisa que aderiram até o momento. Espero que esteja errado esse número. Isso representa 70% das notas fiscais emitidas no país. O que se interessa com o setor de infraestrutura? Nada, porque nós estaremos nos locais mais exóticos. Não é locais piores, nós não estamos onde que todo mundo está.
Exatamente, o país precisa de infraestrutura. Então, nós escolhemos qual município nós estaremos. Nós não escolhemos se nós vamos estar do lado de uma rodovia. Nós não escolhemos se nós vamos estar no local onde tem uma internet que a coisa flui como grandes centros. Não, nós fazemos diferença na vida das pessoas, nós transformamos o país. Então, certamente, aqueles municípios que não aderiram nos interessa. Nos interessa. Então, eu preciso desses municípios. Linha de transmissão, você passa 90, 100 municípios. Quando eu contrato alguém, eu falo assim, estou acostumado com um, com dois. Então, não, nós estamos acostumados a trabalhar com 70, 80, 90 municípios. Eu gostaria de trabalhar com 5.570, né? E é assim que gostaríamos. Então, quando você fala de uma reforma tributária, de um creditamento de ponta a ponta, de uma ferramenta, de uma gestão mais fácil, mais leve, isso é importante. Nós chamamos esse povo para dentro, né? Esse chamamento é importante. Perfeito, Hélio. Hélio, eu vou aproveitar essa sua expressão e já passar a bola para o Diogo, que é essa expressão de locais exóticos, né, Diogo? E aproveitando esse gancho, né, porque, que nem você bem posicionou, né, Hélio, a gente não escolhe aonde a gente vai. Na verdade, nós vamos para os locais mais exóticos, porque é ali que é necessário a infraestrutura. Não faz sentido a gente focar nossos investimentos e nossa força, por exemplo, em São Paulo, que já está muito bem estruturado, já tem um setor de infraestrutura extremamente equalizado. Diogo, o que você acha, cara, sobre essa questão da reforma tributária, sobre essas questões exóticas? E aí, puxando a questão da palavra exótica, a gente parte já de um pressuposto preocupante, porque quando a gente falar de reequilíbrio de contratos de longo prazo, será que essa turma vai estar preparada para dialogar conosco? A dúvida que sempre emerge em mim é o seguinte, cara, se para a gente já está tão difícil e a gente está aqui no olho do furacão, participando de audiências públicas e etc., imagina essa turma que está em locais tão exóticos, tão distante da realidade da reforma tributária. Imagina quando a gente iniciar o diálogo com eles para querer reequilibrar nossos contratos. Diogo, você acha que vai ser um desafio desses nossos contratos de longo prazo, dessa parte de precificação? E o que você acha desses impactos diretos e indiretos do nosso setor a longo prazo? Porque é algo que às vezes a gente não pode pensar, mas inicialmente a gente precificou todos os nossos contratos com a atual legislação tributária. Agora, com essa mudança, vai ter impacto? Não vai ter? Como é que a equipe de vocês estão se preparando para recepcionar essa reforma tributária e fazer esse reequilíbrio de contratos de longo prazo em todo o Brasil? Bom dia, Mendel. Primeiramente, obrigado pelo convite também. Bom dia a todos e todas. Eu e Mendel já vimos conversando há bastante tempo sobre a reforma, participando das associações, desde do projeto de emenda constitucional e, na verdade, muito antes disso. Desde 2019. Porque o debate sobre a reforma tributária não é novo. O projeto que foi implementado no Brasil ele já vem sendo discutido há bastante tempo. E é uma pena o secretário Bernardo não estar aqui, mas ele realmente é um dos pais dessa reforma. Foi um trabalho de um esforço maravilhoso, tecnicamente muito bem estruturado e que foi muito bem pensado, né, para nós seguirmos o padrão internacional e de uma forma que possa também acomodar o nosso sistema federativo. Então, e como o secretário falou, a reforma ela muda completamente a própria economia. Nós precisamos entender que não se trata apenas de dois novos tributos, se trata de um novo regime de tributação sobre o consumo, né? Então, é por isso que tem permeia toda a lógica de construção de preço, toda a lógica de construção de próprio projeto de infraestrutura. Então, é evidente que há um impacto no equilíbrio econômico, que há um impacto na precificação. Pegando o gancho do que você estava comentando sobre a questão dos municípios, isso é muito importante. A parte de construção civil na lei complementar, ela acabou sendo construída com uma lógica mais voltada para a parte do setor de incorporação. Quando você pega e compara a atividade da infraestrutura, da construção pesada, você observa que as regras que estão previstas na lei complementar, elas não se aplicam de forma perfeitamente adequada. E um exemplo muito bom é justamente a questão da
dos municípios. É muito comum, né, nós temos obras que passam por diversos municípios. E esse é um ponto que, na lei complementar, quando você vai ver a regra de competência de arrecadação, a regra é o município que tem uma maior extensão territorial. Imagina você ter uma obra de uma rodovia, uma obra de um canal de irrigação, uma obra de redes de transmissão elétrica que vai passar por diversos municípios, e aquele município que tem a maior extensão territorial vai ser o único ente que vai arrecadar toda aquela carga tributária, né? Isso é um problema que vai precisar, isso é um problema principalmente para os próprios entes, que isso vai precisar ser certamente revisto, seja no âmbito da regulamentação, da reforma, seja eventualmente até mesmo uma emenda parlamentar, uma emenda do próprio PLP 108, que está em tramitação no Congresso, para que seja adequada essa regra. Mas por que isso é importante? Sem querer me ater aos detalhes, isso é importante porque evidencia que não houve uma atenção adequada para o setor de infraestrutura. Há, sim, pontos muito positivos, como o fator de redutor de alíquota de 50%, a manutenção de regimes especiais do setor, principalmente o REIT, a questão do regime de compras públicas, que não se aplica exclusivamente ao setor de infraestrutura, como o secretário falou, de fato é para todos os tipos de contratações públicas, mas que se aplica naturalmente, né, porque obras de infraestrutura, os principais contratantes são os entes públicos. Temos também a questão dos bens de capital, regimes de aquisição de bens de capital, desoneração de bens de obras de concessões e PPPs. Porém, há ainda pontos a serem ajustados. Então, esse é um ponto bem importante, tá, Emílio? Sobre a questão da precificação, o ponto mais importante da lei complementar é que ela traz, de fato, um dispositivo que menciona como se deve dar o reequilíbrio de contratos. E ela fala de uma forma muito clara que deve-se considerar os débitos e os créditos do IBS e da CBS. Por quê? Porque nós estamos agora no regime de não cumulatividade plena, né? A construção civil, ela estava acostumada a um regime cumulativo, né, de uma alíquota de 3,65 de PIS/COFINS, ao ISS, que é cumulativo por essência, né? Não somos contribuintes de ICMS, porém, às vezes sim. Não somos sujeitos ao regime não cumulativo de PIS/COFINS, porém, às vezes sim. E por que às vezes sim? Porque são projetos complexos, né? Projetos de infraestrutura não são projetos de prateleira. Cada obra é uma obra específica, ela é única. É impossível você replicar. Você naturalmente vai ter elementos semelhantes, né? Mas as obras são únicas. Então, a conformação tributária, né, a equação tributária por trás dessa precificação também vai ser única. É por isso que, às vezes, nós também estamos sujeitos a esses regimes, embora não seja o padrão. Agora, com a nova estrutura do IVA, né, do CBS e do IBS, isso passa a impactar na precificação, porque nós vamos ter também os créditos, que antes nós não tínhamos. Qual que é o problema disso? Existe uma diferença entre preço e custo. Tá? Um projeto de infraestrutura, uma proposta de preço, ele é essencialmente composto por dois elementos. Um são os custos diretos, o outro é o BDI, que é comumente chamado de bônus e custos indiretos. Esse BDI, ele é um índice que ele vai agregar aos custos diretos, e lá dentro está a carga tributária, lá dentro está o PIS/COFINS, lá dentro está o ISS, lá dentro está eventualmente até o ICMS, dependendo da conformação da obra. Tá? E os tribunais de contas já há muito tempo determinaram que o percentual que você deve colocar nesse chamado BDI não é a alíquota nominal, não é o 18% de ICMS, não é os 5% de ISS, ele é a alíquota efetiva. Ele é o ISS mais a dedução de materiais, ou melhor dizendo, menos a dedução de materiais. Ele é o ICMS menos os créditos que você pode tomar. Tá? E é por isso que na lei complementar, ao se falar sobre reequilíbrio, se determinou que seja considerado os créditos também. Bom,
isso não está perfeitamente correto. Porque, e é aqui que entra a questão da diferença entre preço e custo. Né? Preço é aquela carga que a carga tributária é aquela que entra no preço como um custo hoje no nosso regime. Né? Porque nós temos toda a carga tributária, elas são um custo dado que eles não geram crédito para os clientes, sejam eles entes públicos ou privados. No novo regime, a carga tributária ela vem por fora. Então, o principal efeito que isso causa é nós termos a exclusão da carga tributária do BDI. Então, nós temos uma diminuição do preço do contrato. O efeito é a diminuição do preço do contrato. O contrato vai ficar mais barato, mas o custo pode aumentar, porque a carga tributária vem por fora agora. Né? E ela gera, sim, um crédito para o ente contratante. Se nós estivermos falando de entes públicos, isso vai gerar receita diretamente para aquele ente. Se nós estivermos falando de entes privados, isso gera um crédito. Mas isso pode ter um impacto no fluxo de caixa. Porque se nós temos uma alíquota com um redutor de 50%, e nós adquirimos insumos e subcontratações, etc., a uma alíquota cheia, isso significa que nós vamos acumular crédito. E nós temos um prazo para recuperar. Esse prazo é que está o X da questão aqui. Nós acreditamos que o prazo, de fato, vai ser obedecido e a Receita Federal vem trabalhando de falar que, olha, o prazo ele é máximo, mas a nossa expectativa é que a gente vá conseguir implementar uma devolução num prazo ainda menor. Eu, particularmente, acredito nisso. É que nós, como vimos já de um regime muito complexo, acostumados a uma instituição que demora muitos anos, a gente sempre fica um pouco com o pé atrás. Mas da forma como o sistema está sendo construído, é possível, sim, que de fato haja uma devolução ágil. Mas ainda assim, a gente precisa considerar aqui a possibilidade dela ser mais demorada. E sendo demorada, nós temos um impacto em fluxo de caixa. O impacto em fluxo de caixa, que demora alguns meses em uma obra de muitos milhões, pode fazer a diferença no seu sucesso ou no seu insucesso, causando eventualmente até paralisações, suspensões e etc., necessidade de renegociação, de reequilíbrio do contrato. Então, sim, nós temos um efeito positivo de diminuição do preço do contrato, tá? Pelo fato de que esses tributos eles passam a gerar crédito, porém, nós temos um potencial problema no fluxo de caixa. E é aqui que as empresas elas precisam estar bastante atentas também. Muito bom, Diogo, muito bom. Isso é algo que muitas empresas não estão observando, principalmente nessa composição de preço pelo BDI, porque, na verdade, a nossa ideia é que a gente está assim, nossa, que alegria, né? Tudo vai ser pelo não cumulativo, a gente vai poder se acreditar de tudo, então vai ser sensacional. Só que a gente se esquece dessa primeira etapa aí, que é a precificação, né? Todo o cálculo por trás disso. E você, diante desse cenário, você vê digamos assim, uma certa insegurança jurídica nesse período de transição até 2033? Sem dúvida, mas eu entendo que a reforma ela é positiva. Tá? Ela vai trazer mais simplificação. O regime que nós temos hoje, ele é muito mais complexo. Ele gera muito mais litígio. Não à toa, nós temos aí, por exemplo, no CARF, trilhões em estoque de disputas que não foram resolvidas, e muitas delas, quando a gente olha os valores brutos, parece realmente assim, poxa, algum gargalo na tributação. Não, o que é insegurança jurídica? Se a tributação fosse clara, nós não teríamos esse estoque de valor tão grande no julgamento, e eu estou falando apenas do CARF, tá? Que é na União. Não estou mencionando municípios, estados. Então, o que causa a insegurança jurídica é a complexidade. O novo regime, por ser mais simples, espera-se que ele vá gerar menos litígio. Porém, ele é uma novidade, né? Então, o que provavelmente vai acontecer é que no seu início vai haver mais dúvidas, vai haver mais conflitos, até que as coisas sejam mais solidificadas, os entendimentos sejam uniformizados, e aí sim a gente tem uma tendência no futuro a ter mais tranquilidade, menos disputa, menos litígio, maior segurança jurídica, que é muito importante, inclusive, para efeitos de investimento, né, para atrair capital estrangeiro, para facilitar, inclusive, o investimento nas próprias empresas brasileiras e diminuir o custo de produção. Mas no curto prazo é bem provável que haja,
simples desconhecimento, né, uma falta de nivelamento do conhecimento da reforma, e isso pode gerar, sim, bastante conflito. A Receita Federal ela tem atuado de uma forma muito boa em diálogo com os contribuintes. Inclusive, há 2 semanas atrás, estava tendo os eventos de diálogo, no fórum de diálogo com a Receita Federal para tratar da regulamentação, e ela tem recebido os insumos dos setores para que nós tenhamos um regulamento que ele traga o mínimo de dúvidas, né? Que ele dê o mínimo de brechas para questionamentos, para conflitos. Isso é bom para a Receita, isso é bom para o contribuinte, né? Só que, como eu vinha falando, da forma como a lei complementar foi instituída, a parte da construção civil ainda traz algumas dúvidas. Vou dar um exemplo, a questão de esse redutor de alíquota de construção civil, né, para o serviço de construção civil. Há um questionamento se ele se aplica estritamente para serviço ou se ele vai se aplicar para o serviço mais insumos, mais materiais, mais equipamentos. Quando nós estamos falando de uma obra de infraestrutura, muitas das vezes a parte de fornecimento de materiais, de máquina e de equipamento é a parte mais pesada do orçamento, né? Porque nós estamos construindo um ativo. Vamos pensar numa hidrelétrica, né? Imagine a turbina, ela é uma parte, em termos de precificação de orçamento, é um valor muito elevado. Isso eu estou falando de um só item, fora vários outros que vão ser agregados àquele ativo. Então, fica a dúvida se essa alíquota de 50% ela vai se aplicar, esse redutor, melhor dizendo, de 50%, ele vai se aplicar apenas sobre os materiais, ou, aliás, sobre os serviços, ou se estendem também a todos os outros itens que se agregam àquele projeto, né? Para a infraestrutura, isso é essencial, né? E lembrando, o propósito aqui é desonerar o custo de um projeto, né? Que no final das contas, o maior interessado é a sociedade. Os projetos de infraestrutura, eles atendem a interesses públicos, de um modo geral. Então, quanto maior o custo de produção, né, maior o retorno que aquele ente privado, digamos, uma concessionária, uma PPP, ele vai precisar para recuperar esse investimento ao longo dos anos. Então, o ideal é que nós tenhamos essa desoneração mesmo. Outro ponto que é uma dúvida muito grande ainda é sobre o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Ele foi criado pela lei complementar, e a lei complementar prevê que todas as obras de construção civil elas estejam cadastradas nesse CIB, e a apuração do IBS e da CBS ela vai ser específica para aquele CIB. Ou seja, ele não vai ser pela pessoa jurídica, ele vai ser pela obra, né? E aqui também é um problema, porque se você tem uma apuração específica para a obra, digamos que esse crédito que você acumulou, né, dado que você tem uma alíquota menor na saída, você não vai poder compensar com outros débitos da pessoa jurídica, eventualmente com uma outra obra, eventualmente com atividades típicas de matriz, como operações financeiras, operações de locação de espaço, operações de compra e manutenção de maquinário para execução das obras. Todas essas operações, elas levam um ganho de escala que diminui naturalmente o custo de execução de um projeto, né? E se você não consegue apurar na matriz, no CNPJ raiz, você acaba tendo uma acumulatividade de crédito maior e novamente prejudicando o fluxo de caixa, porque você vai ter que contar com a recuperação via restituição e não com a compensação imediata. E torcer para que esse prazo seja cumprido, né? De restituição, que atualmente não é. Será que com essa nova reforma será respeitado o prazo de restituição, né? Essa é a dúvida, né? A gente quer acreditar que sim. Tudo depende do comitê gestor, dele estar muito bem estruturado, né? E o PLP 108 ele está tratando disso, a gente está olhando com bastante atenção. Nós vencemos uma etapa que continua porque tem regulamento, mas o PLP 108 ele certamente é um pilar importantíssimo, né, para a reforma. Se nós não tivermos um comitê gestor bem estruturado, nós vamos ter esse tipo de problema, né? Uma retenção de crédito como nós temos hoje. O primeiro desafio que a gente tem que ter é que eles cheguem a um denominador comum, né? Porque a
CNM, né, que é o Conselho, que é a Confederação Nacional de Municípios, está brigando com a FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos, para saber quem vai indicar 13 ou 14. E aí isso aí já gera uma insegurança para a gente. Aí depois vem as próximas inseguranças, se esses prazos serão respeitados, se as tecnologias, como o Hélio explicou para a gente mais cedo, se elas serão de ponta ao nível da gente ter esses prazos respeitados de 3 dias, de 90 dias, de 360 dias. Né? É isso. E, Diogo, para puxar mais uma pergunta para você. Diante de todo esse cenário que você está falando, sobre esse possível impacto na precificação, no BDI, e levando em conta que o nosso setor, ele compra do setor privado e entrega para o setor público, você acha que vai haver uma mudança até mesmo no relacionamento com os seus clientes, no relacionamento com os seus fornecedores? Como o Hélio falou mais cedo, né, que isso vai haver uma necessidade da gente preparar também os nossos fornecedores, os nossos clientes, porque não basta nós estarmos preparados se os outros da cadeia anterior ou posterior não estiverem preparados, que vai acabar nos impactando até nessa otimização do nosso crédito tributário. Você acha que com a reforma tributária vai haver uma mudança abrupta nesse relacionamento com o cliente, com os fornecedores? Sem dúvida. Um dos pilares da não cumulatividade é o que a gente chama de split payment, que é você ter o recolhimento da parte da carga tributária diretamente para o governo no pagamento da nota fiscal. Né? O governo, não, no caso, ele vai para o comitê gestor, exatamente, e dali é distribuído. Essa é uma ferramenta essencial, porque você só tem direito ao crédito com o pagamento na etapa anterior. Né? Então, isso gera o quê? Um cuidado de compliance com seus fornecedores. Né? É natural que você vá preferir negociar, comercializar com fornecedores que eles estejam estruturados para que haja um recolhimento de split payment. Né? Se você tiver fornecedores que você vai ter eventualmente que aguardar o recolhimento do próprio fornecedor, se você não puder, por exemplo, antecipar o pagamento para garantir o seu crédito, você tem uma perda de competitividade no fornecedor. Você vai preferir ir para o vizinho que vai recolher, que vai estar aparatado para fazer o recolhimento via split payment. Então, sim, há uma mudança. E aqui entra um fator que você comentou, Hélio. Nós não estamos trabalhando geralmente na capital. Né? Qualquer capital vai sempre precisar de melhoria de infraestrutura, mas os locais mais carentes, naturalmente, são os interiores. Né? Então, os fornecedores, naturalmente, são locais. Né? Você tem que buscar os fornecedores lá. Então, não necessariamente haverá esse aparato. Vai haver, certamente, uma tendência a se buscar os fornecedores que estiverem melhor estruturados. Porém, pode haver um cenário de que não haja, simplesmente. Né? E, aproveitando a sua resposta, será então que no futuro a gente vai ter que ter uma equipe que vai ter que ir junto com o pessoal da obra só para preparar os fornecedores em relação à reforma tributária? É um problema de nivelamento. Tá? Não é? Isso existe hoje já. A gente fica pensando assim, não, a reforma tributária vai chegar. Não, ela já chegou. Nós já temos uma lei complementar, uma Constituição, uma emenda constitucional, temos uma lei complementar em vigor, ela já existe, né, no sistema jurídico. Então, em princípio, os contratos já deveriam estar levando isso em consideração. O que eu observo na prática é realmente um problema de nivelamento muito grande. A maioria das empresas não está ainda habituada, não está preparada para falar essa nova linguagem no novo regime do IBS e do CBS. Então, os próprios editais, os próprios entes públicos, na realidade, nos editais, está vendo ali, considere na sua proposta o cenário tributário atual. Né? Eles não estão Estão lembrando da reforma. Né? Não, eu acho que eles estão fugindo da reforma ainda. Né? E não querem ainda lidar com esse novo cenário muito traumático. Mas vai ser traumático no segundo momento. Então, de fato, há um problema de nivelamento. Então, como prestadores de serviço, que são as empreiteiras, a gente precisa navegar conforme a maré. Então, se a proposta tem que ser desenhada naquele formato que nós vamos apresentar. Porém, nos contratos privados, isso é uma preocupação maior. Né? Porque as regras de reequilíbrio com entes públicos, elas são muito claras porque elas estão previstas na legislação. Nas relações privadas, não.
Então, é muito importante que você fique atento no clausulado dos contratos para que haja ali elementos e haja a previsão de como se dará o reequilíbrio na medida em que o novo regime estiver, não em vigor, porque ele já está, mas já estiver em prática, né? Então, esse é um cuidado que, sobre a ponta agora, estava falando dos fornecedores, agora sobre a ponta dos clientes, eu acho que o principal cuidado realmente é ficar atento às cláusulas que tratam de precificação, de impacto tributário e de reequilíbrio. Essas cláusulas são muito importantes porque elas dependem da livre vontade das partes. Perfeitamente. Bom, Diogo e Hélio, queria agradecer imensamente, né, a participação. Sempre é uma grata satisfação estar ouvindo um pouco aí de vocês, principalmente de duas empresas tão grandes, tão renomadas no mercado há tantos anos. E é interessante o público, né, não só eu, mas todo o público ver como é que as grandes estão se preparando e como é que as médias e as pequenas também precisam se preparar para recepcionar. Eu não tenho dúvidas de que a reforma tributária ela precisa ser algo difundido cada dia mais, porque o conhecimento ela não pode ficar somente conosco. A gente precisa passar esse conhecimento para os nossos fornecedores, sejam eles grandes, médios ou pequenos, e para os nossos clientes, porque senão de nada vai valer a pena. A gente está tão bem instruído e afiado na reforma tributária, mas os nossos pares não, e a gente não conseguir, né, trazer a máxima potência da não cumulatividade plena e essa transparência e simplicidade que é tão prometida pelo legislador. Então, acho que a gente finaliza o nosso primeiro painel e agradeço aí a participação de todos vocês. Agradecemos a todos os convidados por essa excelente participação no primeiro painel do evento de hoje. Essas contribuições que enriquecem o nosso debate no dia de hoje. Um verdadeiro espetáculo de conhecimento, mas não acaba por aqui. Antes de nós encerrarmos esse primeiro painel, nós temos novidades muito especiais e eu peço que vocês acompanhem com atenção, porque eu garanto que vai valer a pena. Nós temos uma surpresa para aquelas pessoas que vieram acompanhar o debate de hoje. A primeira é um presente exclusivo. Quem postar um story nas redes sociais aqui no evento, marcando @mendel.melo, lembrando o nome do Mendel, do nosso articulador que tem feito esse evento, é com 2 N's, MENNDEL.melo, ou no perfil do evento, @diálogos.estruturantes, escrever a frase: quero uma consultoria. Repetindo a frase: quero uma consultoria. Receberá uma conversa individualizada com o Dr. Mendel, referência tributária no setor da infraestrutura. É uma oportunidade única para vocês tirarem dúvidas e tratarem de um tema que é crucial para o desenvolvimento do Brasil. E a segunda grande novidade é o lançamento antecipado do treinamento Desvendando a Reforma Tributária para o setor de infraestrutura. Explicando para vocês sobre esse treinamento. É um conteúdo inédito, cuidadosamente estruturado em 7 módulos, com as 2 trilhas específicas. Uma voltada para as empresas de construção pesada e outra voltada para as empresas de consultoria e serviços. O treinamento inclui, além dos 7 módulos, um encontro ao vivo com o Dr. Mendel, nosso anfitrião, para aprofundar os temas e tirar dúvidas, caso vocês tenham, a respeito de práticas. Cada empresa vai ter direito a 3 acessos à conversa com o Dr. Mendel. As inscrições estão abertas para vocês que estão interessados até a próxima sexta-feira, dia 23 de agosto. Mas quem se inscrever ainda hoje vai ter um desconto de 20% nesses módulos, utilizando um cupom que vocês podem colocar exatamente para a compra desses módulos. Diálogos, tudo em caixa alta. O link estará nos telões durante o nosso coffee break aqui fora e também no Instagram do nosso evento, @diálogosestruturantes, @diálogos.estruturantes. E para vocês seguirem nas redes sociais, @diálogos.estruturantes. Uma oportunidade de conhecimento focado e também para vocês tirarem eventuais dúvidas que vocês tenham a respeito do setor de construção pesada.
Agora, nós faremos um merecido coffee break. Prometo que a comida está muito boa, o café está quentinho, para vocês conseguirem descansar, enfim, para o próximo módulo. Não, eu prometo a vocês que o próximo painel vai ser extremamente importante, então fiquem uma ou 2 horinhas aí que eu garanto que vai valer a pena. E aproveitem para fazer o networking, que também é o objetivo do encontro de hoje. Troquem cartões, marquem encontros, que são sempre necessários no setor da construção e também nos setores econômicos. O painel 2, que começará aí num período de 30 a 40 minutos, vai tratar sobre os impactos da reforma tributária no setor de concessões rodoviárias. Então agora, coffee break liberado, voltem em 30 minutos, espero vocês.